Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o sonho de Leila Pereira em seguir como presidente do Palmeiras depois de dezembro de 2027 subiu no telhado. Na semana passada, a atual mandatária alviverde admitiu que se encontrou no futebol e pretende seguir atuando no esporte durante bastante tempo. Até por isso, a Leila trabalhava nos bastidores durante toda a temporada de 2025 para que em 2026 conseguisse a alteração do Estatuto do Palmeiras, permitindo a ela buscar mais uma reeleição. O atual estatuto permite que o presidente eleito consiga apenas uma vez ser reeleito. A Leila já está no segundo mandato e termina a sua participação em dezembro de 2027. Qual que era o plano da atual presidente alviverde? Fazer uma temporada de 2025 com muitos títulos, para que em 2026, um ano antes da eleição, ela propusesse aos membros do Conselho Deliberativo nessa mudança no estatuto e baseada no enorme sucesso de 2025 e com a aprovação dos conselheiros, ela seguiria como presidente do Palmeiras até 2030. Mas o tiro saiu pela culatra. Apesar de 703 milhões de reais investidos em reforços e da maior folha salarial alviverde em todos os tempos, o Palmeiras terminou o ano sem nenhum título, pela primeira vez na era Abel Ferreira. Ou seja, a chance de a Leila Pereira emplacar esse terceiro mandato dentro do Palmeiras em 2026 é muito pequena, para não dizer zero. Rejeição à ideia é enorme e vai se tornar ainda pior por conta da falta de resultados. Imaginar que ela consiga a alteração do estatuto em 2027, no ano da eleição, é ainda mais complicado. Então, diante desse cenário, deveremos estar assistindo aos últimos meses da presidente à frente do Palmeiras. Se ela tem o sonho e o objetivo de seguir à frente do futebol, eu não descartaria que Leila Pereira tentasse a compra da SAF do Vasco assim que deixar o Palmeiras, papo para 2028. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa pro Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Preciso falar agora sobre Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos 3 avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana. 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre Abel Ferreira, que deixou de ganhar nos últimos dias 66 milhões de reais. Você que está em casa, já teve a oportunidade, ao longo de toda a sua vida, de ganhar 66 milhões? Pois saiba que foi essa bolada que o treinador português do Palmeiras desperdiçou entre sábado e quarta-feira.
é que no contrato do Palmeiras com o Abel há a previsão de uma série de bônus milionários em caso de conquista de títulos. Se o Abel tivesse vencido a Libertadores no último sábado, ele receberia 12 salários, ou 36 milhões de reais. Já o título do Campeonato Brasileiro valeria ao Abel 10 salários, ou 30 milhões de reais. O Abel ganha 3 milhões de reais por mês no Palmeiras. Dessa maneira, o Abel encerra a temporada de 2025 num enorme prejuízo, deixando de faturar um caminhão de dinheiro. Só mais uma observação importante: o Abel vai renovar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. Uma das mudanças nesse novo contrato diz respeito à inexistência de multa rescisória. Se o Abel quiser ir embora, ele pode sair a qualquer momento, assim como o Palmeiras também pode demiti-lo. Mas aqui vem a parte importante: o salário será mantido e os bônus serão aumentados. O bônus do Campeonato Brasileiro em caso de título passa de 10 para 16 salários. A gente está falando de um prêmio de 48 milhões de reais para o Abel. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores nesse novo contrato com o treinador português, o Abel passa a ter direito a 20 salários, ou 60 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? O Vander MG pergunta: Leila vai para o Vasco em 26? Essa é uma boa pergunta. A Leila deu uma entrevista na semana passada lá no Peru, que ela se descobriu no futebol e que ela não pretende sair do futebol. E também disse que não tem a intenção de trabalhar na CBF. A Leila trabalhou muito nos bastidores nesse ano para mudar o estatuto do Palmeiras, permitindo a ela concorrer a uma terceira eleição, tá? Ela está no segundo mandato, o estatuto do Palmeiras impede um terceiro mandato consecutivo. A Leila trabalhou nos bastidores para tentar isso, não conseguiu, tá? Para que ela pudesse avançar, ela precisaria de títulos nessa temporada. Então vamos lá, foi campeã da Libertadores e do Brasileiro, pô, ela fica grandona, né? Ela vai tentar emplacar isso internamente e vai ganhar força. Com a primeira temporada da era Abel sem nenhum título e com contestação até o trabalho do Abel, a chance desse terceiro mandato emplacar é nenhuma. E ela precisa fazer isso no ano que vem, não dá para ela fazer no último ano do mandato, em 2027. Então, acho que esse sonho da Leila em se perpetuar no poder no Palmeiras não vai vingar. O que vai sobrar para ela, já que a vocação da vida dela é trabalhar com futebol? Talvez seja o Vasco. Ela é vascaína, o marido dela tem excelente relação com o Pedrinho, e a Crefisa já colocou um pé dentro do clube quando emprestou 80 milhões de reais e condicionou ou estabeleceu em contrato que, em caso de não pagamento, a Crefisa passa a ter 10% das ações da SAF. Tá? Então tem tudo isso em jogo por aí, tá bom? Paulo da Silva, boa noite, Nicola. Tem alguma contratação do Palmeiras em vista? O Palmeiras busca um zagueiro e dá para contar que o Nino e o Vitão são dois alvos. O Vitão é ex-jogador da base, hoje no Internacional, o Nino lá no Zenit. Dizem que o Palmeiras quer volante. Eu ainda não consegui a confirmação de que o Palmeiras busca um volante. Mas como Aníbal Moreno e M. Martínez não vingaram, acho que até faz algum sentido. E aí vai ficar atento ao mercado, às opções que aparecerem, né? O próximo, o Alexandre eu já tinha lido, né? O professor Carlos. Nicola, é verdade que o Palmeiras está interessado no Nino, Zenit, no André do Wolverhampton, no Gerson, no Roger Guedes e Gabriel Jesus? Vamos lá, vamos por partes. O Roger Guedes está completamente descartado. O Roger Guedes tem uma relação, ele deixou o Palmeiras muito mal, obrigado. A relação dele com os atletas é ruim. Enfim, embora muita gente já tenha até saído, né? Mas não existe nenhum movimento nesse sentido, tá? Sobre Gabriel Jesus. O Palmeiras está atento à situação do Gabriel Jesus. Se em algum momento o Gabriel puder e quiser voltar ao Brasil e não forem cifras estratosféricas, ele vai ser alvo do Palmeiras. O problema é que ele ganha 6 milhões de reais por mês, o maior salário do Palmeiras gira na casa dos 2 milhões e pouco, e o Arsenal, para vendê-lo, pede 30 milhões de euros. Por essas condições, ou com essas condições, não há chance de o negócio acontecer. Sobre o André do Wolverhampton, não tem nenhum fundamento essa história. O Gerson custa 25 milhões de euros. Duvido que algum clube brasileiro tenha capacidade de pagar. O Nino é uma realidade. O Nino se mudou para o Zenit por 5 milhões de euros. Hoje o Zenit já concordou em negociá-lo. O Nino alega que o seu filho com autismo tem pouquíssima assistência do colégio,
da sociedade, enfim, o Nino pretende ir embora em janeiro. Ele prefere jogar no futebol europeu. Se não existirem propostas da Europa, a tendência é que o Nino acabe voltando para o Brasil. Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras são hoje 3 alternativas, tá bom? Hora de falar sobre um jogador super zicado no Palmeiras, ao melhor estilo Harry Kane, o atacante inglês que só foi conseguir ser campeão pela primeira vez, mas no fim da carreira e na sua segunda temporada pelo Bayern de Munique. Eu me refiro a Maurício, 24 anos de idade, comprado no ano passado pelo Verdão junto ao Internacional. O Maurício ainda não foi campeão de título algum desde que se tornou profissional. E ele começa a jogar futebol no time de cima em 2019 pelo Cruzeiro. E aí já começam as contradições. Ele sobe para o time principal pouco depois de o Cruzeiro vencer o Campeonato Mineiro. Mas no segundo semestre, com o Maurício em campo, o Cruzeiro é rebaixado para a Série B. O Maurício participa de 8 jogos, é óbvio que a responsabilidade e culpa não é dele, mas a primeira aparição dele num time profissional foi o rebaixamento do Cruzeiro para a segunda divisão. Em 2020, no ano seguinte, ele participa do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não consegue o título e vai para o Internacional, onde começa a sua sina de perdedor. Muito louca essa história. O Internacional não vence nada de 2020 a 2024, enquanto teve o Maurício. Durante esse período, o Grêmio chegou a emplacar 7 títulos gaúchos. Em 2025, no primeiro campeonato gaúcho sem Maurício, o Grêmio tentava seu 8º título e adivinha quem foi campeão gaúcho? O Internacional. Já o Palmeiras, que contratou o Maurício, havia acabado de ser campeão paulista quando fechou a contratação do meio atacante. No segundo semestre, o Palmeiras perdeu todos os títulos que disputou. E em 2025, pela primeira vez na era Abel Ferreira, o Verdão vai terminar uma temporada sem nenhum título. E óbvio que não dá para culpar o Maurício por todos esses problemas e essa sequência horrorosa. Mas é uma coincidência super esquisita que envolve o bom jogador de 24 anos de idade. Hora de falar sobre o Palmeiras, que já faturou nos 10 primeiros meses desse ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Verdão caminha a passos largos para fazer de 2025 o ano com o seu maior faturamento da história. Na última segunda-feira, o COF, o Conselho de Orientação Fiscal, aprovou os 10 primeiros meses de balancetes. A receita total até outubro era de 1 bilhão 367 milhões de reais. Somente em outubro, um prejuízo. O Palmeiras fechou no vermelho em 32 milhões e meio de reais. De qualquer forma, o saldo no ano é extremamente positivo. O Palmeiras está com um superávit de 296 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas estão sobrando para o Verdão quase 300 milhões de reais. Com um detalhe importante, a projeção para o ano era de um superávit de 12 milhões de reais. O Palmeiras está bastante acima da média. Só para completar, registrar também que as vendas de atletas foram o grande trunfo da gestão Leila Pereira nessa temporada. Desse 1 bilhão e 300 milhões de reais, 701 milhões vieram com vendas de atletas. O superávit em janeiro e em julho foram os mais significativos justamente no período em que você comercializa seus atletas com clubes do exterior. A última sobre o Verdão. O endividamento do clube bateu 1 bilhão e 20 milhões de reais. Mas antes que o torcedor palmeirense fique preocupado, boa parte dessa grana diz respeito a compras de atletas que serão pagas de forma parcelada. E o Palmeiras tem dinheiro para fazer essas quitações. Essa dívida não deve ser olhada como um grande problema. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.